Fala galera, beleza? Eu sou Daniel Watanabe e vocês estão no Watanabe Planilhas. E hoje a gente vai continuar aqui uma planilha de cadastro de funcionários. Então, essa daqui é a parte 2 dessa sequência de vídeos. Se você não assistiu a primeira parte, dá uma olhada, eu vou deixar o card aqui em cima, assiste lá para poder acompanhar. Na primeira parte, a gente fez esse desenho aqui, né, do nosso formulário de cadastro, criou os botões de cadastro, já preparou aqui a nossa lista de funcionários e já deixou o botão do cadastro completamente funcional. Então aqui, ó, se eu criar um ID para o meu funcionário, colocar um nome para ele, um telefone, CPF, vou criar aqui e uma nota e clicar lá em cadastrar, pronto. Funcionário cadastrado com sucesso, dou OK e ele já está lá completamente cadastrado, já com a data de cadastro também, tudo bonitinho. Então, isso foi o que a gente fez na primeira parte. E hoje a gente vai começar o processo aqui de alteração de dados. A gente vai aprender como buscar um funcionário, como de forma que ele já traga aqui o ID, o nome completo, o telefone, CPF e a nota, para a gente poder alterar os dados cadastrais. Principalmente, eu acho que aqui a nota é o que mais muda. Por exemplo, se o funcionário trabalhou melhor naquele mês, tudo mais, faz sentido alterar a nota e caso ele tenha mudado de telefone também. E aí, se vocês estão fazendo aí uma planilha mais completa, com dados de endereço, com outras informações que mudam com o tempo, também é necessário ter isso daqui. E deixar aí com o clicar de um botão, clicou aqui em alterar, já altera, é muito mais fácil do que você vir aqui na planilha total. Imagina você tem mais de 100 funcionários. Você tem que toda vez vir aqui na planilha total, ficar procurando fulano e aí depois alterar é muito ruim. Então vamos começar a nossa tarefa de hoje, que vai ser a busca aqui do funcionário. A gente vai programar toda essa parte aqui, beleza? Então, primeiro de tudo, eu tenho que colocar aqui os nomes dos funcionários. Eu acho mais fácil buscar pelo nome. E aí, para isso, vai ser super simples. A gente vai colocar naquela célula lá uma validação que busca aqui todos os nomes que a gente tem cadastrados. Então, para isso, a gente clica aqui na célula que vai ficar a busca do funcionário, deixa selecionada a célula em branco aqui, vem em dados aqui em cima, validação de dados. E aí ele abre essa janela para a gente. E aí aqui eu consigo colocar uma lista de um intervalo que eu especifico. Então, vou deixar aqui em lista de intervalo. Eu vou clicar aqui em insira um intervalo. Cliquei aqui do lado, ele abre essa janelinha. Venho aqui na minha lista de funcionários e eu vou selecionar toda a coluna B. Só que eu vou excluir aqui a linha 1. Então, eu coloco de B2 até B, com os dois pontos aqui. Clico em OK. Pronto, já está selecionado. Eu quero que apareça aqui a minha lista suspensa e eu quero que rejeite a entrada de outros dados. Só pode colocar ali nome de pessoas que já estão cadastradas. Salvar. Pronto, agora se eu voltar lá, apareceu essa setinha aqui para mim. Clicando nela aparecem todos os nomes. E aqui eu posso, inclusive, começando a digitar, ele já vem aqui para mim. Ele já vem todos os nomes. Então, se tiverem muitos nomes, para não ter que ficar rodando, coloca lá o começo do primeiro nome ou alguma coisa assim, que ele já busca. Então, vamos lá. Cliquei aqui e vou deixar o Daniel Alberto selecionado. O que eu quero agora? Quero selecionar aqui o Daniel Alberto e aí, quando eu selecionar, eu quero buscar e que apareça todos os dados do Daniel Alberto. Para isso, eu vou criar mais um botão. Venho aqui em inserir, já aprendemos a criar botões aqui. Desenho. Vai abrir aqui a janela do desenho e aqui eu vou colocar uma forma que nem a gente fez no outro vídeo. Pronto, já criei o botão de busca aqui. Eu vou deixar ele pequenininho para deixar aqui do ladinho, não ocupar muito espaço. Beleza, já temos o nosso botão. Agora a gente vai programar esse botão. Para isso a gente volta lá no nosso editor de script. Venho aqui em ferramentas, editor de script. Eu já deixei o meu aqui aberto. Bom, aqui tem todo o código que a gente colocou na outra aula, né? Toda a criação
todo o cadastro do funcionário. E agora a gente vai criar essa função de busca. Então, saindo aqui, né, deixa essa função fechar inteira, vem aqui para baixo e cria uma nova function. Vou chamar ela de buscar de funcionário. Abre parênteses, abre chaves, enter. Pronto. Agora a gente tem que fazer um passo a passo aqui. A minha ideia para essa função vai ser a seguinte, tem várias formas de programar, né? Mas a minha ideia para fazer aqui vai ser da seguinte forma. Eu vou querer que a minha função abra essa planilha de formulário de cadastro, busque essa célula, no caso é a C3, pegue esse nome e aí depois ele vai lá para outra planilha, para outra aba aqui e vai procurar de nome em nome para ver se algum deles bate. Bateu o nome completo, escrito igualzinho, aí ele retorna os dados, puxa esses dados e escreve todos os dados aqui. Então eu quero que ele escreva todos os dados bonitinho aqui depois que ele fez essa busca. Essa busca também poderia ser feita pelo ID do funcionário, tá? Poderia buscar ao invés do nome o ID. Aí é uma questão de preferência, tá legal? Então vamos lá. Vamos parte a parte então. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele funcionário que eu coloquei na célula C3. Então primeiro busca a planilha, var ss igual. Essa primeira parte aqui eu vou mais rápido porque é igual o que a gente fez na outra aula. Então peguei a minha planilha ativa, getActive, e agora eu vou pegar o nome do funcionário, var nome, getRange, a célula como a gente viu lá é a C3, e aí getValue. Então estou pegando o valor da célula C3 e guardando na variável nome. E aí eu quero uma segunda aba, né? Pegar a segunda aba lá, que é de lista de funcionário, var ss lista igual a ss.getSheet by name, e aí aspas, lista de funcionários. Se você nomeou aqui com a lista de funcionários com outro nome, tem que colocar exatamente o nome que está na aba com acento maiúsculo, ele diferencia tudo. Então tem que estar escrito igualzinho. Então, lista de funcionários, ponto, vírgula. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um bloqueio caso a pessoa não tenha escolhido um funcionário. Então, se o nome estiver vazio, aí ele vai dar um aviso para o usuário. Spreadsheet app, get UI, a gente fez isso na outra aula também. Ponto. Alert. Favor selecionar um funcionário. Então, caso eu clique aqui e não tiver um nome selecionado, ele vai retornar falso e deixar essa mensagem para a gente. Vamos ver como é que está indo até agora. Vou voltar lá na nossa planilha. Aqui eu vou o script buscar func de funcionário e vou salvar. Ok. Se eu clicar aqui, vou deletar aqui, deixar em branco, né? Clicar em buscar. Favor selecionar um funcionário. Então, por enquanto está ok. Opa. Vamos lá. Favor selecionar um funcionário, certinho. Agora, vamos selecionar um funcionário e vou clicar aqui em buscar. Pronto, concluiu o script. Significa que não deu o erro porque aqui tinha um valor determinado. Então vou voltar lá e agora já busquei os itens, já mudei para outra planilha. Agora o que eu preciso fazer é pegar todos os dados que estão na lista, todos os dados de todos os funcionários. Para fazer isso, vamos lá, vamos pegar primeiro, descobrir qual que é a última linha com dados. Então o último funcionário, vou deixar ult underline func. Vou descer um pouquinho para ficar aqui no meio da tela. Último funcionário igual a ss lista, que é a planilha da lista de funcionários, get last row, parênteses, ponto, vírgula. E aí, vamos pegar todos os dados de funcionários. Então, var func dados
igual a sslista.getRange. E aí, para pegar todos os dados, eu vou, aqui eu quero pegar da linha 2 até o último funcionário e da coluna 1 até a coluna 2, 3, 4, 5. A data de cadastro eu não quero buscar, porque ela fica imutável. É a data que foi feito o cadastro, ela não aparece aqui, então não preciso dela. Aí aqui todos os outros dados são necessários. Então eu vou voltar lá. Então eu quero pegar da segunda linha, começando da primeira coluna até o último funcionário, menos 1, vírgula 5. Agora ponto get values para pegar todos esses dados e salvar na minha variável funcDados. E aí, agora, peguei todos, né? Então, agora eu quero pegar os dados só do funcionário que eu busquei. Então, para isso, vamos lá. Vou criar primeiro um array aqui, uma lista, chamada dados, ponto, vírgula. E aí, vamos lá. Já explico isso daqui. Let i igual a 0. Estou criando um loop aqui for, bem simples, menor que .length, ponto, vírgula e mais. Então, aqui, nesse laço for aqui, eu vou pegar para cada um desses funcionários, a minha ideia é verificar se o funcionário daquela linha, daquele índice i, é igual ao funcionário que eu estou buscando. Agora, vamos fazer isso com o teste. Agora, se o nome do funcionário daquela linha for igual o nome que eu estou buscando, aí ele tem que fazer uma ação. Então, se func linha i, que é o índice que eu estou buscando, e a coluna 1, porque a coluna do nome é a coluna 1, já que ele começa de 0, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, for igual a nome, que é o nome do funcionário que eu estou buscando, aí eu quero que ele pegue todos os dados dessa linha. Para isso, vamos lá. For, eu vou colocar outro laço for aqui dentro. Vou colocar outra variável, let y igual a 0, ponto, vírgula, y menor que o número de dados que eu quero, no caso são 5, ponto, vírgula, y mais. Aí vamos lá. Dados, que é onde eu estou guardando o meu array, a minha lista de dados que eu estou guardando. Push para adicionar. O push ele é uma função que adiciona um dado àquela lista, aquele array. Então, push. Aí aqui, funcDados e y. E aqui, ponto, vírgula. E depois, break. Ok, então vamos explicar isso daqui. Como que está funcionando esses dois laços? O que ele está fazendo? Vamos voltar lá para eu explicar bonitinho aqui mais visualmente. O primeiro laço, ele é um for que vai da segunda linha aqui até o último dado escrito. Porque ele está pegando todos os dados que eu salvei naquela variável funcDados. Então, tá pegando todos esses aqui. E para cada linha ele testa e ele vê se bate com o nome que a gente buscou lá na outra planilha, na planilha de cadastro. Então, para cada um, ele busca. Buscou. Vamos supor que é o Daniel Alves que está aqui. Então, ele vai buscar na 2, 3, 4, 5, 6. Na 6 bateu. E aí, o que ele faz? Aí, ele tem um outro laço for que vai adicionando os dados. Então, para cada um desses dados, ele pega o primeiro, adiciona no nosso array dados, na nossa lista de dados. Aí depois o segundo e adiciona. Terceiro, adiciona. Quarto, adiciona. Quinto, adiciona. E aí para.
Então, ele está fazendo isso exatamente aqui, porque a linha 0, depois linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E aí parou. Aí ele mata isso daqui, deixou todos os nossos dados salvos e fecha o nosso laço for. Ele acaba com o laço aqui. E aí, vamos mostrar qual que é o resultado disso? Vou copiar esse alerta aqui, vou colocar ele aqui, e ao invés de deixar aqui o nosso texto, eu vou colocar a própria variável dados, e vou salvar aqui para a gente ver. Pronto, está salvo. Vou voltar lá, vou deixar aqui o Daniel Alberto mesmo. No caso do Daniel Alberto, ele está aqui, ó, é o segundo valor. E vou buscar ele. Buscando, opa, devo ter escrito alguma coisa aqui. Nada a ver. Opa, aqui não era func só, era func dados. Pronto, tá corrigido. Então eu errei aqui no primeiro laço for. Tá corrigido, salvar aqui. Vamos ver se era só isso. Dispensar, buscar. Pronto. Então ele buscou Daniel Alberto. Tá aqui, ó, o índice dele, o ID, nome completo. Aqui no caso, eu acredito que seja o telefone, CPF e a nota 5. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. ID, nome completo, telefone, CPF, nota 5. Então pronto, já conseguimos buscar. Já estamos com os dados salvos aí. Agora, a tarefa vai ser escrever esses dados aqui. Tá? Escrever o ID aqui, depois colocar o nome completo aqui embaixo, telefone, CPF e nota. Então vamos para isso agora. Vamos lá, vou voltar aqui. Vou tirar esse aqui que era só uma verificação para ver como é que estava indo. E vamos construir aqui essa última parte de escrever. Então vamos voltar, fazer o programa voltar aqui para a nossa planilha de cadastro. Get sheet by name. Formulário de cadastro. E aqui eu vou usar um laço for. Eu vou escrever esses dados com um laço for porque eu estou pensando o seguinte. Eu imagino que se alguns de vocês, quando forem fazer, talvez vocês tenham mais dados do que eu. Então, eu estou pensando o seguinte, que vocês consigam fazer dessa mesma forma, aplicar a qualquer número de dados, tá? Sem muitas mudanças. Já vou explicar como que vocês vão fazer essa alteração. Mas eu vou fazer para o meu caso aqui, tá? Então, for let i igual a 0, mesmo esquema de loop aqui no for. I menor aliás, a 9 e i mais igual a 2. Então isso daqui é novidade, né? Estou somando, normalmente quando eu coloco esse, que nem aqui o y mais, eu estou somando 1 a cada rodada. No caso aqui eu estou colocando i mais igual a 2, estou somando 2 a cada rodada dentro do nosso loop. Por que isso? Vamos lá. Eu vou querer escrever nesses espaços, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero começar na linha 5, coluna C, depois pular uma linha e escrever na 7. Pula uma linha, escreve na 9. Pula uma linha, escreve na 11. Pula uma linha, escreve na 13. Então, como eu vou de 2 em 2, eu vou ter que somar mais um a mais, né? Então, i, se eu fizesse mais um só, ele escreveria aqui, depois aqui. Mais um, ele ia para cá. Mais um, ele vinha para cá. Então, eu quero que pule 1. Por isso, a mudança para i mais igual a 2. Deixar lá no formulário de cadastro mesmo. Então, por isso que eu estou usando isso daqui. I menor que 9. Por quê? Aqui é o 0, vai ser meu 0. Vou escolher o range aqui para esse ser meu 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem que ser menor do que 9. Se vocês tivessem mais dados aqui, aí vocês iam ter que fazer a conta, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, mais dados aqui embaixo, mais 3 dados, por exemplo, ia ter que somar 6, né? Porque aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, depende do número de dados de vocês. Agora, no meu caso aqui são 9, beleza? Então, agora, vamos escrever os dados dentro desse for loop.
Então, ss.getRange, isso aqui não muda. E aí aqui, a linha vai ser i mais 5, porque eu quero começar na linha 5, que no caso é a célula C5. Começando na coluna 3, e vai continuar na coluna 3, né? E aí eu vou selecionar só um valor. Aqui, ó, eu quero uma linha e eu quero uma coluna. Quando tá assim, eu poderia deixar aqui em branco. E aí ele vai pegar só uma célula, mas eu vou deixar aqui especificar. E aí eu quero dar o valor setValue, definir o valor como dados. E aqui ele vai de 1 em 1, porque o 0 vai ser o ID, o 1 vai ser o nome e assim por diante. Ao invés de colocar i, porque o i sempre pula 1 nesse caso, eu vou colocar i dividido por 2. Então vai ser sempre o 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então ele vai indo de 1 em 1. E vou salvar. Se eu não esqueci de nada aqui, se eu não deixei nada em branco, deixar esse ponto vírgula aqui, se eu não confundir nenhuma variável, é para estar funcionando já. Vou escolher outro carinha aqui, deixar aqui a Fernanda Romário. Buscar. Aí, pronto. Já está definido aqui o ID, nome completo, telefone, CPF e a nota. Vamos ver se bateu lá. 15464. 15464, Fernanda Romário. É isso aí. Então, já está feito o nosso botão aqui de busca. Ok? Como o vídeo já está ficando muito longo, eu acho que eu vou parar ele aqui. Vamos fazer uma função por vez aqui bonitinho, porque assim eu consigo explicar melhor para vocês o porquê de cada coisa. Aqui nos nossos loops, nos loops que eu fiz aqui, poderia ter feito escrevendo dado a dado, parte a parte. Então, eu poderia escrever, ao invés desse loop, fazer da seguinte forma, ó. Vamos lá, ss.getRange. E aí, escolher a célula, no caso seria C5. E aí, ponto, setValue. E aqui, opa, parênteses, dados 0. E aí depois ir copiando isso daqui. Como são 5 dados. E aí pulando 1, 7, 9, 11, 13. E aqui subindo 1 também. 2, 3, 4. Daria a mesma coisa. Vou colocar só as barras aqui para ele não usar essa parte aqui. E aí, em teste, se eu não mudei nenhuma célula errada aqui, vou clicar aqui em buscar. E dá o mesmo resultado. Mas aí eu pensei no laço for porque primeiro ficam menos linhas. E segundo que se eu tiver, sei lá, 30 dados, já é um caso de uma planilha que eu já tive que fazer, fica muita coisa para ficar digitando. Você vai ficar com uma lista enorme. E aí não vale a pena. Então esse laço for aqui resolve bem. Tá bom? Principalmente quando é um caso simples assim, que tá tudo sequencial. Pulando um que atrapalha um pouco, tem que colocar aquele i mais 2 e tudo mais. Só que tá tudo sequencial. Só fica complicado fazer isso quando você tem que escrever um dado aqui, outro aqui do lado, outro aqui assim, tudo bagunçado. Quando tá assim, um projeto um pouquinho de formulário um pouquinho mais bagunçado, aí fica difícil. Mas no caso aqui fica bem simples fazer dessa forma, tá bom? Então tem as duas opções aqui. Se tiver muito complicado pelo for, não entendi, aí dá para fazer dessa forma. Porque o for, ele está fazendo exatamente isso. Ele está pegando o C5, que é o i mais 5, no caso quando o i é igual a 0, e dados i dividido por 2. Como é 0, 0 dividido por 2. O próximo vai ser 2. Então, 2 mais 5, 2 dividido por 2. C7, dados 1. E assim vai. É assim que esse laço for está trabalhando. Tá legal? Por isso que funciona tão tranquilamente. Ok, gente? Então, vai ficando por aqui. Se você gostou, conseguiu aprender aí, deixa um like, manda um comentário aí falando se tiver dúvidas ou mesmo se conseguiu fazer, deixa aí pra gente saber se vocês estão fazendo, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve, coloca o sininho para não perder a parte 3 aí e até mais. Tchau, tchau.